O vídeo do Felca sobre adultização ganhou repercussão nacional, inclusive saiu da internet. O vídeo já passou de 40 milhões de visualizações e chegou no Congresso, né? Então chegou lá e vale a pena procurar os motivos políticos para isso. Ouçam os podcasts como Foro de Teresina ou A Hora do UOL. Mas o interessante é ver os projetos que saíram a partir disso. E nesse caso, o projeto que está ganhando maior evidência é este projeto especificamente do senador Alessandro Vieira, o PL 2628 de 2022. E eu quero conversar um pouco com vocês, né, sobre esse projeto e também sobre o que tem de interessante nisso, certo? E aí, obviamente, que eu vou trazer uma discussão a partir, como eu falei, da ciberpsicologia e da esquizoanálise, para a gente poder trazer aqui um novo olhar e uma nova, talvez, discussão que a gente não encontra por aí. O primeiro ponto, né, é que eu não vou falar sobre o tema da adultização especificamente, como o Felca apresenta. Quando eu vou falar aqui do vídeo dele, acho que o ponto mais interessante, não no sentido de bom, mas interessante que ele revelou é sobre o funcionamento das plataformas, né? O Felca, ele cria um perfil do zero, para quem não assistiu o vídeo, vai que alguém aqui não assistiu, ele cria um perfil do zero e ele começa, a partir desse perfil, a interagir com fotos de crianças e o algoritmo vai, então, cada vez mais compartilhando e mandando para ele mais fotos de criança e de maneira que seria mais sexualizada e mais e mais e mais e cada vez mais, né? Então, o algoritmo ele vai cada vez intensificando a dinâmica da curtida, da interação daquela pessoa, daquele perfil novo, certo? Então, eu também quero trazer isso com a discussão de uma videoaula que eu publiquei recentemente, perguntando se as máquinas desejantes, ou melhor, né, se os algoritmos são máquinas desejantes. Como que a gente pode entender isso? E aí, que a resposta, né, no fim da videoaula, já antecipando para quem não assistiu, é que sim, né, os algoritmos são máquinas desejantes, porque os algoritmos, eles são algo produzido, né, então é um produto ali, uma tecnologia, que ela conecta outras máquinas, que ela vai passar, ela vai conectar também, deixar criar meio e vazão para certos fluxos. Nesse caso aqui, a gente pode pensar da pessoa que está consumindo e de um conteúdo a ser consumido. Então, o algoritmo, ele é uma parte do processo de desejo ali também, entendendo da maneira como ele funciona, da maneira como ele acaba operando na nossa realidade, no nosso cotidiano, cotidiano produzindo, né, essa tal realidade, produzindo aquilo que você consome, sem que você necessariamente escolhesse. Ele vai interpretando ou produzindo uma espécie de interpretação, aqui entre muitas aspas, essa palavra interpretação, porque a interpretação o humano faz, né? A máquina não realiza uma interpretação, mas a partir dos parâmetros que eles têm, a partir daquilo que ele entende ou compreende, vamos chamar assim, do seu comportamento, da sua conduta online, ele vai entregando ou mandando, nesse caso, mais conteúdos específicos para você, de acordo com o seu gosto, de acordo com aquilo que seja de interesse da plataforma. E aí, né, que nesse projeto de lei, apesar de. Vou trazer aqui uma discussão inicial, né? Bem, será que é necessário um novo projeto de lei específico para isso? Ou já deveria ser um projeto de lei que realmente regulamentaria as plataformas como um todo? Ou será que nesse caso, né, que o FELCA também apresenta, será que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente já não seria capaz, ou ele precisaria então de alguns ajustes? Tem algumas questões aqui. Mas enfim, já que a gente está nesse ponto, vamos aproveitar que tem um projeto de lei que está buscando uma primeira regulamentação das plataformas no Brasil, e aí a gente vai acabar então tentando aqui tirar um proveito disso de alguma maneira, certo? É tanto que estão chamando aqui, como a no própria notícia da Agência Brasil fala, seria uma espécie de ECA digital, né? Um ECA digital, como se já não existisse o ECA, enfim. Mas um ponto aqui desse projeto de lei que eu achei fundamental, né? Assim, a questão da faixa etária, né? Que é um dos pontos que vai começar a realmente cobrar a identificação da sua idade, algo que as plataformas não fazem, qualquer um pode mentir. Isso é algo que acho que pode se tentar fazer, não sei o quanto isso é funcional ou não. Tem países que fazem isso, até por exemplo, para você consumir conteúdo adulto, né, nesse caso pornografia e outras coisas, cobrar uma identificação da pessoa e as pessoas inventam meios de burlar isso.
Então, acredito que adolescentes também podem encontrar meios de burlar. Talvez pode atrasar um pouco mais que as crianças entrem nas plataformas, talvez elas vão precisar ter uma certa idade a mais para conseguir burlar isso ou não. Eu não sei o quanto isso vai servir. Porque o que importa aqui nesse caso não é necessariamente o burlar ou não, né? E também, assim como a supervisão parental também, que é um outro ponto do projeto de lei. O mais interessante aqui é essa questão da publicidade. Isso que eu achei fundamental nesse projeto, né? Então, vou ler aqui com vocês. O projeto de lei traz ainda uma série de regras para o direcionamento de propaganda para crianças e adolescentes. É vedada a utilização de técnicas de perfilamento para direcionamento de publicidade comercial a crianças e adolescentes, bem como o emprego de análise emocional, realidade aumentada, realidade estendida e realidade virtual para este fim. Isso é o artigo 22 do projeto de lei do Alessandro Vieira. Vamos ver se ele vai se manter também quando isso chegar na Câmara e voltar para o Senado, enfim. Vamos ver como que ele vai eh, passar por lá. Mas, da maneira como esse artigo está escrito, tem algo aqui muito interessante que até então as plataformas esperam que a gente não regule isso mesmo, né? Porque ele está falando especificamente da técnica de perfilamento, que é a maneira como as plataformas nos trata, vamos chamar assim, né? Que é a maneira como ela nos compreende, né? As plataformas não tratam você por um perfil necessariamente, né? Apesar da gente criar uma conta específica ali e ter essa conta, esse login como algo importante, mas aquilo, esse login, esse dado, ele é uma parte, no sentido só para marcar você como um número. Porque o que importa, no caso, é esse perfilamento de você. No caso, esse perfilamento das suas condutas, das suas preferências, dos seus gostos. Então, tudo que você faz na plataforma, inclusive não fazer nada, é tratado pela plataforma como uma conduta. Ah, mas eu não curto nada. Não importa. Você ficou quantos segundos em um conteúdo e quantos segundos em outro conteúdo. Isso já é suficiente para já produzir dado sobre a sua preferência, sobre o seu comportamento. E a partir disso, já começa a se pensar nesse direcionamento de publicidade. Então, proibir a plataforma de criar o perfilamento de crianças, assim como também proibir com que ela direcione publicidade comercial, né? E aí, eu não sei como esse artigo vai servir. Se eles vão proibir o perfilamento apenas para publicidade ou se vai proibir o perfilamento de maneira geral. Eu entendi aqui que vai ser apenas para publicidade, né? Porque está dizendo, é vedada a utilização de técnica de perfilamento para direcionamento de publicidade comercial a crianças e adolescentes. Então, ainda assim, os algoritmos vão direcionar, vão organizar muitos conteúdos para crianças e adolescentes para que elas permaneçam cada vez mais nas plataformas, que é o que acontece de maneira geral. A questão de proibir a publicidade especificamente, né, a questão de proibir a publicidade, e aí trazendo aqui mais isso, né, com a questão da análise emocional, realidade aumentada, realidade estendida e realidade virtual, aí isso vai de encontro com o modelo de negócio das plataformas. E isso é algo que ficou evidente, assim, né? Já se sabia disso, já, enfim, as próprias plataformas falam disso, talvez não de maneira tão abertas, mas quando uma ex-diretora da Meta, ela saiu, né, da empresa e ela saiu contando muitas coisas. Então, eu vou também trazer esse vídeo aqui para a gente assistir e comentar como que esse PL, né, esse projeto de lei, e como que essa denúncia que o Felca traz vai de encontro com isso, e que no caso seria muito interessante a gente observar as possíveis consequências, caso isso realmente aconteça, caso seja aprovado esse PL. Had developed up the ability to assess when a teenager was feeling worthless or helpless. So to give you an example, if a 13-year-old girl deletes a selfie, she looks at the selfie and she's like, I don't actually want this on my Insta. I don't feel great about it. That's information that the company was able to take, and they were able to provide that as research to a beauty advertiser. Because to that beauty advertiser, they know that the moment that teen girl is feeling worthless is a really good time, from their perspective, to serve them a beauty advertisement. And that makes me feel sick. And the other thing that surprises me, and I was very shocked during my time in Silicon Valley, is how few of the executives
allowed their teens to use the products. So to me, that tells me that they know. The company had developed. Então, né, essa ex-diretora, ela tá comentando algo que ela observou que acontecia lá. O exemplo que ela dá, para quem não acompanhou toda a história aqui ou compreendeu, basicamente quando você utiliza a plataforma, vamos supor que você abre a câmera, você tira uma foto para postar um story, e aí você apaga, e aí você tira outra e apaga, ou você posta uma foto e você tira essa foto depois. Isso vai ser considerado como uma informação muito importante para a plataforma. Vai estar dizendo que, de alguma maneira, vamos supor, né, você não está gostando de você, de algo seu. Você não está se sentindo bem com a sua imagem. E aí isso virava um dado, uma informação fundamental para a plataforma, no caso, para expor, né, publicidades que sejam sobre cosmética, produtos de beleza, procedimentos estéticos. Então, tudo aquilo ali que vai justamente encaixar com a sua insegurança, com aquilo que fez com que você não deixasse aquela foto, não tirasse aquela foto, não publicasse, ou publicasse e retirasse. Por isso, né, que esse projeto de lei, quando fala que não vai utilizar essas técnicas para direcionamento de publicidade para criança e adolescente, eu fico me questionando, né, se ainda haverá publicidade para criança e adolescente, só que de maneira que não determina esse perfil, né, se vai ficar por aí, porque o ideal, nesse caso, vamos pensar assim, na questão ideal, seria não ter a publicidade, né? Enfim, mas aí já se tratando de um modelo de negócio que faz essa técnica de perfilamento diretamente, eu até fico pensando como que a plataforma vai fazer isso. Porque se não tiver a técnica de perfilamento, as próprias empresas que fazem publicidade também não vão se interessar, porque não vai render, não vai ter também um retorno que eles esperam. E aí que vai gerar uma crise, né? Gera uma crise interna dentro da própria modelo de negócio de tentar se reorganizar para ser viável você ter crianças e adolescentes na plataforma. E esse é o ponto, né, assim, que eu acho mais importante de se pensar como será que deve estar sendo essa discussão, até para pensar e no que elas podem fazer ou como vão fazer. Eu fico curioso que se realmente um projeto de lei como esse passar, como que as plataformas se ajustariam? Porque elas vão se ajustar, né, elas têm essa tendência de se adaptar, até porque diminuir seu lucro ou não estou falando perder dinheiro, né? Mas diminuir um pouco o lucro não é algo que eles gostam. E as empresas que fazem publicidade também adoram essas plataformas porque é onde tem milhões e milhões de pessoas. Só no Brasil, dependendo da plataforma, tem centenas de milhões, centenas de milhões de pessoas, né? Dependendo da plataforma. O YouTube mesmo tem mais de 100 milhões de pessoas. O Instagram acho que já passou também de 100 milhões de pessoas, não me lembro de cabeça. Então, assim, tem esse público que está usando, né? Tem esse público que está consumindo. Eles têm os algoritmos que trabalham muito bem para conseguir direcionar esses conteúdos graças a essas técnicas de perfilamento, assim como também de análise emocional. Né? Nesse caso de você recusar uma foto, eles vão estar analisando isso. Como que a pessoa reagiu em relação a isso? E tenta compreender essa emoção para saber qual publicidade é mais adequada agora que a pessoa não está se sentindo bem com a própria imagem. Né? Então é isso. O PL veda especificamente que se use dados de criança e adolescente para perfilização comercial, ou seja, para enviar publicidade para essas crianças e adolescentes. E seria parar de enviar de maneira geral ou apenas nesses casos, né? Com relação a outros aspectos do projeto de lei, acho que também que são interessantes, né? Como eu falei, a questão da idade, a questão do perfil, da supervisão parental, não sei o quanto isso é interessante ou não, ser vinculado. Nesse caso, né, se trata de vincular a conta de menor até 16 anos, se eu não me engano, com a conta do cuidador, até 16 anos, né? Tem que estar vinculado ao usuário ou à conta de um dos seus responsáveis legais. Né? Então, além de ter a comprovação, tem que estar a conta vinculada. E eu também não diz muito bem, né, como que fica essa vinculação aqui com a conta desse responsável legal. Mas esse é sempre o ponto, né? A questão da publicidade. Até porque toda vez que vai ter um projeto de regulamentação das plataformas, o que realmente ataca ou afeta a plataforma é quando se trata sobre essa questão das publicidades. Né? Quando se fala de regulamentação e de responsabilização da plataforma, a preocupação delas não é de censura ou de alguma coisa assim. É porque se você responsabiliza a plataforma por aquilo que alguém publica e impulsiona,
a plataforma vai perder dinheiro, porque as pessoas que vão colocar seus conteúdos para ser impulsionados, talvez elas fiquem com receio. Colocam os dois pezinhos atrás, ou no caso até a própria plataforma vai ter que recusar o dinheiro dessas pessoas que gastam muito dinheiro para impulsionar seus conteúdos. Então sempre entra nesse ponto, né? Sobre o conteúdo que vai ser comercializado, sobre a publicidade que vai ser feita, sobre aquilo ali que é produzido. E aí, né, só para ir finalizando, quando a gente fala então sobre essa questão se os algoritmos são máquinas desejantes, é porque se não há esse algoritmo realizando essa função, como diz aqui no artigo 22, será que vai haver o desejo de consumo? Porque o desejo de consumo, ele é um produto dessa relação. Nesse caso, né? Você pode desejar consumir a partir de outras relações, a partir de outros agenciamentos. Mas, no caso de uma plataforma, o que produz o desejo de consumo, o que produz o desejo de ter, de comprar ou de fazer alguma coisa, é justamente, né, ou no caso aqui, são os algoritmos que produzem ou possibilitam isso. Possibilitam isso, nesse caso, muito bem, né? E aí a lei então vai diretamente questionando isso, questionando então como que os algoritmos fazem isso e como eles não poderão fazer. Mas bem, né? Isso vai ficar então cenas para os próximos capítulos da política brasileira, para a gente ver o que isso vai virar ou não, né? O que vai acontecer. E se você chegou até o fim do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e também conheça a formação Ciberesquizo, que é uma formação de ciberpsicologia crítica e esquizoanálise, tá? Se você é profissional da saúde, estudante de psicologia ou de outras áreas das ciências humanas que tem interesse de estudar esquizoanálise, tem interesse de estudar ciberpsicologia, conhecer algumas coisas, se inscreva. É uma plataforma onde eu produzo cursos recorrentemente, toda semana tem uma aula nova, exclusiva, e também a gente vai tendo outros materiais que são disponíveis apenas para os alunos dessa plataforma, certinho? Então agradeço você que chegou até o fim e aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.